conhecimentos revelados da palavra de Deus. E hoje queremos falar do assunto Desvenda os meus olhos, parte 2. Eu quero ler com vocês no livro de Salmo 119, o versículo é o 18, mas eu preciso ler o versículo 17 e o versículo 18, que diz assim: Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Amado, nós estamos tentando mostrar para as pessoas que o Deus deste século, ele cega o entendimento das pessoas. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e um dos trabalhos dele é cegar as pessoas, o entendimento delas, para que não enxergue a verdade. Mas nesta noite, a palavra de Deus nos esclarece que o salmista, ele falava exatamente assim: faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Precisamos aprender a observar o que Deus diz em sua palavra. E o versículo 18 diz: desvenda os meus olhos. Desvendar os olhos, isso quer dizer que os olhos de muitas pessoas está vedado. E estando vendado os olhos, as pessoas não têm como enxergar o que é necessário para se ver e entender. Por isso, muitas pessoas estão andando às cegas, porque a Bíblia diz: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. As pessoas estão andando com os seus olhos tapados e não conseguem enxergar a realidade do que Deus diz em sua palavra. Para isso, eu vou provar para vocês como diz a Bíblia, como diz a palavra de Deus. O livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 21, diz assim: vós também, noutro tempo, éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Então, Deus usa seu Filho Jesus para nos reconciliar com Ele. E isso nos faz, então, ter um entendimento na palavra de Deus. Quando eu leio o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: entebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. Então, a palavra de Deus nos diz que as pessoas ficam com o seu entendimento obscurecido, ou seja, o entendimento na escuridão, e não consegue entender a palavra de Deus como ela é. Assim acontecia comigo, e agora o Senhor, através de Jesus Cristo, tem aberto a minha visão e tem me mostrado exatamente o que é ter os olhos desvendados para ver as maravilhas da lei de Deus. Quando nós temos os nossos olhos desvendados, então podemos enxergar as maravilhas que há na lei de Deus. A palavra de Deus é tremenda. O Salmo 19, ele diz assim para as nossas vidas, e é importante você ir lá comigo. Salmo 19, versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é verdadeiro e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Presta atenção. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então, quando Deus desvenda os nossos olhos, quando nós pedimos a Deus
desvenda os meus olhos para que veja a tua lei, as maravilhas da tua lei. Então acontece exatamente isso conosco. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quando Deus desvenda os nossos olhos para ver as maravilhas da sua lei, acontece isso aqui conosco. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então Deus começa a nos fazer enxergar a realidade da sua palavra. Que Deus fale melhor no seu coração, que você possa refletir e ver que há muitas pessoas com os olhos vendados, sem enxergar o que manda a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.